Olá, professora May e colegas. Para o seminário do componente Metodologia da Pesquisa, fiquei responsável para falar um pouco sobre o capítulo 2 do livro Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. E esse capítulo trata especificamente sobre os problemas de inferência e prova na observação participante. A observação participante consiste na coleta de dados através da inserção do pesquisador na vida cotidiana do grupo ou organização em estudo. Ele observa as pessoas e as situações com que se deparam no dia a dia e a forma como elas interpretam essas situações. Para simplificar e discorrer sobre o assunto, Becker descreve como técnica de observação sua própria experiência em que ele e seus colegas conviveram com os alunos durante um período de tempo numa escola de medicina. E nesse espaço, eles assistiram os seminários com os estudantes que cursavam seus primeiros 2 anos de ciência básica, frequentaram os laboratórios, tinham as conversas casuais, né, com esses estudantes, acompanharam esses estudantes em suas residências universitárias, enfim, comeram e dormiram segundo sua rotina e aproveitaram as situações de observação para entrevistá-los sobre suas experiências e suas aspirações. Normalmente, os pesquisadores adotam esse método de investigação por presumirem não conhecer suficientemente sobre a organização a priori para identificar os problemas e hipóteses relevantes, sendo necessário descobri-los no percurso de sua pesquisa. No entanto, Becker argumenta que no estudo da observação participante é possível tanto descobrir hipóteses como testá-las. A observação participante, a pesquisa baseada nessa observação, produz um número muito grande de descrições detalhadas. E por causa dessa quantidade de dados ricos e variados, o pesquisador enfrenta o problema de como analisá-los sistematicamente, de forma que consiga apresentar suas conclusões e convencer outros cientistas de sua validade. Na observação participante, assim como na análise qualitativa de modo geral, as evidências completas para as conclusões e os processos através dos quais elas foram alcançadas não são apresentados. Então, os leitores têm certa dificuldade para fazer sua própria avaliação sobre elas, tendo assim que confiar totalmente no pesquisador. Daí a importância do rigor metodológico para validar os dados e as informações corretamente, de modo a evitar interpretações equivocadas. Em face dessa dificuldade, Becker descreve, então, 3 estágios, né, de análise do próprio campo e um quarto no término do trabalho de campo. Ele faz essas operações analíticas básicas para que essas operações se tornem mais evidentes para quem não está familiarizado com o método e também ajudar aqueles que já trabalham a organizar suas próprias pesquisas. E o mais importante é propor algumas mudanças nos procedimentos analíticos e particularmente no relato dos resultados. Sendo assim, ele oferece um caminho metodológico, né, e apresenta 3 estágios da análise de campo. O primeiro estágio se refere à seleção e definição dos problemas, conceitos e índices. Nesse estágio, o observador procura por problemas e conceitos que ofereçam a perspectiva de produzir a maior compreensão da organização que ele está estudando e também por itens que possam servir como indicadores úteis de fatos ou fenômenos que sejam mais difíceis de observar. Nesse estágio, o pesquisador utilizará seus dados somente para especular sobre possibilidades. Sendo assim, a possibilidade de operações ocorridas nos estágios seguintes forçá-lo
a abandonar muitas ou a maioria de suas hipóteses provisórias. As evidências de uma pesquisa muitas vezes são obtidas através de declarações feitas por membros dos grupos em estudo, mas é preciso questionar sobre a credibilidade dos informantes. Isso quer dizer que o pesquisador deve analisar cuidadosamente as declarações como evidência do acontecimento, questionando, por exemplo, se o informante teria razões para mentir ou esconder uma parte do que considera sendo verdade, se ele distorceria informações sobre seu papel no acontecimento por vaidade ou conveniência, se ele foi realmente testemunha da ocorrência que descreve ou se essa descrição é fruto de boataria, se ele mudaria sua história por causa de seus sentimentos sobre questões ou pessoas em discussão. E o valor da evidência deve ser avaliado de maneira bem diferenciada. O fato dela ter sido obtida espontaneamente ou através de pergunta feita pelo observador, e nesse caso é propenso a ser mais verdadeiro quando a declaração é espontânea. Outra situação é analisar se as evidências foram obtidas através de declarações quando o informante está sozinho ou quando o observador está com outros membros do grupo, verificando. E aí o observador ele irá verificar se o comportamento pode se dar igualmente nas duas situações. Deve-se também levar em consideração o papel do observador no grupo, pois a forma como os sujeitos de seu estudo definem esse papel afeta diretamente o que irão falar para ele e o que o deixarão ver. O segundo estágio da análise de campo se refere ao controle da frequência e da distribuição de fenômenos. Nesse estágio, o observador já terá muitos problemas, conceitos e indicadores provisórios obtidos no primeiro estágio. Sendo assim, ele terá que escolher quais deles são mais relevantes para seu estudo. Na observação participante, a coleta é feita num processo chamado de quase-estatística. Por que isso? Pois as exigências do campo geralmente impedem o observador a coletar dados no formato que se adeque às premissas dos testes estatísticos. Sendo assim, suas conclusões, ainda que implicitamente numéricas, não requerem quantificação precisa. Nesse caso, ao avaliar a evidência para uma determinada conclusão, o pesquisador, ao invés de argumentar que uma conclusão é totalmente verdadeira ou totalmente falsa, ele vai considerar qual a probabilidade de que sua conclusão sobre a frequência e distribuição de um fenômeno qualquer seja uma quase estatística precisa. Da mesma forma que um estatístico decidiria, embasados em valores variáveis, que sua conclusão tem mais ou menos possibilidade de ser exata. O pesquisador leva em consideração também nessa fase que, através de suas observações, há a possibilidade de surgir vários tipos de evidências sobre um ponto em questão. Ele também ficará mais convencido sobre a validade de uma conclusão se tiver muitos tipos de evidência que potencialize essa conclusão. O terceiro estágio da análise de campo, o terceiro e último estágio da análise de campo, se refere à construção de modelos de sistemas sociais. Nesse estágio final da análise de campo, o pesquisador irá incorporar as descobertas individuais obtidas nos estágios anteriores ao sistema ou organização social em estudo. E aí, a conclusão típica desse estágio é uma afirmação sobre um conjunto de complicadas interrelações entre muitas variáveis. E aí Beck apresenta as conclusões mais comuns nesse nível, que são essas três afirmações expostas aí no slide. A primeira afirmação se refere
as afirmações complexas sobre as condições necessárias e suficientes para a existência de algum fenômeno. Para o melhor entendimento, Becker traz alguns exemplos. Nesse primeiro caso, o observador pode concluir, por exemplo, que os estudantes de medicina, ao estabelecer um consenso acerca dos limites do montante de trabalho que deverão realizar, ou seja, eles consideram que tem mais material para estudar do que tempo disponível para fazê-lo. O pesquisador conclui isso porque enfrentam um trabalho demasiado ou se envolvem em atividades em que todos os membros da classe se comunicam ou enfrentam perigos em forma de exames pela escola. A segunda afirmação é de que algum fenômeno é um elemento importante ou básico na organização. O observador pode concluir que a ambição de tornar-se um generalista é importante na escola de medicina em estudo, né? Com isso, muitas escolhas específicas feitas pelos estudantes é em razão dessa ambição. A terceira afirmação são afirmações que identificam a situação como exemplo de algum processo ou fenômeno descrito mais abstratamente na teoria sociológica. O observador, nesse caso, pode afirmar que expressar um desejo de tornar-se generalista é uma norma cultural dos estudantes de medicina. Ao fazê-lo, afirma que a teoria sociológica sobre as funções das normas e processos através dos quais são mantidas, tidas como verdadeira em geral, é verdadeira neste caso específico. E o quarto estágio se refere à análise final e à apresentação dos resultados. Este estágio é realizado depois que o trabalho de campo termina e consiste na rechecagem e na reconstrução dos modelos de forma bastante cuidadosa e sistemática. O pesquisador vai analisar suas conclusões e decidir sobre o tipo de evidência que poderia causar sua rejeição, tendo que posteriormente fazer outros testes e avaliar se os dados coletados sustentam as deduções ou não. Ele vai também considerar as hipóteses alternativas e avaliar se a evidência contrapõe essas hipóteses alternativas ou não, e vai finalizar fazendo uma síntese global de forma que incorpore todas as conclusões. E depois que completa toda essa análise, ele vai enfrentar um desafio, né, que é apresentar suas conclusões e suas respectivas evidências. É um desafio porque é comum e até justificável que leitores, nos relatórios de pesquisas qualitativas, reclamam de que pouco ou nada é dito por parte dos pesquisadores sobre as evidências para conclusões. E Becker sugere, então, que o que poderia ajudar a resolver esse problema seria uma apresentação mais adequada dos dados, das operações de pesquisa e das inferências do pesquisador. Bom, eu tentei aqui passar as principais informações do texto e espero que eu tenha sido clara na minha exposição. E finalizo com a última frase na conclusão, né, do capítulo de Becker, que diz que, primeiramente, tentei descrever o campo analítico característico da observação participante, de modo a trazer à tona o fato de que a técnica consiste em algo mais do que meramente mergulhar em dados e ter insights. Abraços a todos.